A explicação desses capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, no vídeo 45. Números, capítulo 20. As águas de Meriba. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Porque a conduziste à Assembleia do Senhor a este deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a esse péssimo lugar, onde não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida disse o Senhor a Moisés e Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Essas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Edom recusa passagem aos israelitas. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu, e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos nem as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos passado o seu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra. Do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhes os israelitas: Tomaremos a estrada comum E se bebermos de tua água, eu e os meus rebanhos, te pagarei o preço.
Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: tu não passarás. E veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através de seu território, Israel tomou outra direção. Morte de Araão. Partiram de Cádiz, toda a assembleia dos israelitas chegou ao monte Hor, neste lugar que está nas fronteiras da terra de Edom. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Araão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto terdes sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Araão e seu filho Eleazar, e leva-os até o monte Hor. Despojarás Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Araão será reunido aos seus, e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao monte Hor, à vista da assembleia. Despojando Araão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Araão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo, e toda a assembleia, ao saber da morte de Araão, chorou durante 30 dias. Tomada de Horma. Capítulo 21. O rei cananeu Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Atacou-o e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos este povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram votados ao interdito juntamente com as suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Horma, a serpente de bronze. Partiram do monte Hor em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhes: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. O caminho de Fasga. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Gebarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além do Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Armon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor:
Faeb em Sufa, e as torrentes do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar e se apoia nas fronteiras de Moabe. Partindo dali, ganharam Beer, que é um poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o teu povo para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo, com cetro e com bastões. No deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo de Fasga, que domina o deserto. Derrota de Seom e de Og. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: permite-nos passar pela tua terra. Nós não desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, até que tenhamos atravessado suas fronteiras. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Porém, Israel o feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, fronteira dos amonitas, porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se em Ezebom e nas suas aldeias. Ezebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe, e tinha ali tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso, os poetas dizem: vinde a Ezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom. Porque um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Seom, e devorou Ar Moabe e os Baal na altura do Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camos. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Ezebom está destruída até de bom. Devastamos até Nofé. Incendiamos até Maabada. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazer, e os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo para combatê-los em Edrai. Não temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos. Ele, o seu exército e a sua terra farão o mesmo que fizestes com Seom, rei dos amorreus, que morava em Ezebom. Feriram-no, pois, ele e seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra. Nas estepes de Moabe, Balaque e Balaão. Capítulo 22. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, defronte de Jericó. Balaque, filho de Sefor, tinha visto tudo o que Israel tinha feito aos amorreus.
Moabe teve um grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e ficou aterrorizado diante dos israelitas. E Moabe disse aos anciãos de Madiã: essa multidão vai derrotar todos os nossos arredores, como os bois devoram a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era então o rei de Moabe. Mandou, pois, mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, sobre o rio, na terra dos filhos de Amon, para que o chamassem e lhe dissessem: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a face de terra, e estabeleceu-se diante de mim. Roga-te que venhas e amaldiçoeis esse povo, pois é muito mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa batê-lo e expulsá-lo de minha terra. Eu sei que será bendito o que abençoares o maldito. Eu sei que será bendito o que abençoares, e maldito o que amaldiçoares. Os anciãos de Moabe e de Madiã partiram, levando consigo o preço da adivinhação. Chegaram junto de Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Balaão respondeu: passai a noite aqui e vos darei a resposta que o Senhor me indicar. Ficaram, pois, os chefes de Moabe em casa de Balaão. Deus veio a Balaão e disse-lhe: quem é essa gente que tens em tua casa? Balaão respondeu a Deus: é Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que me manda dizer: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a superfície da terra. Vem, pois, e amaldiçoa-o. Talvez assim possa eu batê-lo e expulsá-lo da terra. Disse Deus a Balaão: não irás com eles e não amaldiçoarás esse povo, porque é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos chefes enviados por Balaque: voltai para a vossa terra, pois o Senhor me proibiu de ir convosco. Os chefes de Moabe retornaram o caminho e voltaram para junto de Balaque. Balaão, disseram-lhe eles, recusou vir conosco. Balaque mandou-lhe de novo outros chefes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Chegados juntos a Balaão, disseram-lhe: eis a mensagem de Balaque, filho de Sefor. Rogo-te que não recuses vir ter comigo. Cumular-te-ei de honras e farei tudo o que me disserdes. Venha amaldiçoar esse povo. Ainda que vosso Senhor me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, respondeu Balaão aos servos de Balaque: eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus, nem pouco nem muito, no que quer que seja. Todavia, passai ainda essa noite aqui, para que eu saiba o que o Senhor me responderá ainda dessa vez. Deus veio a Balaão durante a noite e disse-lhe: já que essa gente te veio chamar, levanta-te e vai com eles, mas só farás o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. O Senhor irritou-se com a sua partida, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta acompanhado de seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, como uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. O adivinho que a fustigava para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo-o, a jumenta coseu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante, em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolorizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta que disse a Balaão: que eu te fiz? Por que me bateste já 3 vezes? Por que zombaste de mim? Respondeu ele. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a sua jumenta, a qual mostrastes até o dia de hoje? A qual montastes até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Por quê? Disse-lhe o anjo do Senhor: feriste 3 vezes a tua jumenta. Eu vim opor-me a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não tivesse feito, tu te haveria matado e ela ficaria viva. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Se minha viagem te desagrada, voltarei. Segue esses homens, respondeu-lhe o anjo do Senhor, mas cuida de só proferir as palavras que eu te disser. E Balaão partiu com os chefes de Balaque. Quando Balaque soube de sua chegada, subiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade daquela terra, e disse-lhe: mandei mensageiro chamar-te, por que não viestes logo? Não posso eu tratar-te com honras? Eis-me aqui, respondeu Balaão. Mas poderei eu agora dizer algo de mim mesmo? Só direi o que Deus me puser na boca, nada mais. E partiram os dois para Cariat-u-Sot. Balaque imolou em sacrifício bois e ovelhas, dos quais mandou algumas porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. No dia seguinte, pela manhã, Balaque tomou consigo o adivinho e levou-o a Bamot Baal, de onde se podiam ver as últimas linhas do acampamento de Israel. Capítulo 23. Balaão abençoa Israel. Balaão disse ao rei: levanta-me daqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pediu. E ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto do teu holocausto, enquanto eu me afasto. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e te direi tudo o que ele me mandar. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus: levantei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Balaque e dize-lhe isso e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé junto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo: de Arã mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem, por mim amaldiçoa Jacó. Vem, votar Israel a perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como encolerizar-me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo. Estou vendo do cimo das colinas um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderá calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel?
que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque disse a Balaão: que me fizestes? Mandei-te chamar para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que os abençoas? Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaque disse-lhe então: vem comigo a outro lugar de onde poderá vê-los. Não verás somente a sua extremidade, mas todo o seu acampamento, e dali os amaldiçoarás. Conduziu-os ao campo de Sofim, no cimo de Fasga, onde levantou 7 altares para serem oferecidos sobre cada qual um touro e um carneiro. Balaão disse-lhe: fica aqui junto do teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. O Senhor apresentou-se a Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volta, Balaque, diz-lhe isso e isso. Voltou o adivinho para junto do rei, o qual estava de pé ao lado do seu holocausto, com os chefes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo: levanta-te, Balaque, e escuta. Presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar, ele abençoou. Nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito, ele lhes deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Esse povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Não se deita sem ser devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Balaque disse a Balaão: se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Não te disse eu, respondeu Balaão, que faria tudo o que o Senhor me dissesse? Balaque replicou: vem, conduzir-te-ei a outro lugar. Talvez Deus se agrade que tu os amaldiçoes de lá. Balaque levou o adivinho ao cimo do monte Fogor, que domina o deserto. Balaão disse-lhe: constrói-me 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez como ordenara Balaão e ofereceu sobre cada altar um touro e um carneiro. Capítulo 24. Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro dos agouros. Voltou-se para o deserto e, levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas segundo suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e pronunciou o oráculo seguinte: o oráculo de Balaão, filho de Beor, o oráculo do homem que tem olho fechado, o oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão de Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos quando se prostra. Quão formosas tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel. Elas se estendem como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor. Como cedros juntos das águas, jorram águas de seus jarros, suas sementeiras são copiosamente irrigadas. Seu rei é mais poderoso que Agag, de sublime realeza. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Deita-se, descansa como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Balaque
encolorizado contra Balaão, bateu as mãos e disse-lhe: foi para amaldiçoar os meus inimigos que te chamei, e eis que já pela terceira vez os abençoa. Agora vai-te depressa para a tua casa. Pensei em cumular-te de honras, mas o Senhor privou-te dessas honras. Pois não disse eu aos teus mensageiros, respondeu Balaão, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, nem fazer o que quer que seja por minha própria conta. Somente diria o que o Senhor me ordenasse? Pois bem, volto para o meu povo. Vem, pois quero anunciar-te o que este povo fará ao teu no decurso dos tempos. E Balaão pronunciou o oráculo seguinte. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouves as palavras de Deus, conhece a ciência do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso e se lhe abrem os olhos quando se prostra. Eu o vejo, mas não é para agora. Percebo-o, mas não de perto. Um astro sai de Jacó. Um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Edom é sua conquista. Seir, seu inimigo, é sua presa. Israel ostenta a sua força. De Jacó virá um dominador, que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Ao ver Amaleque, Balaão pronunciou este oráculo. Amaleque é a primeira das nações, mas seu fim será o extermínio. Depois, aos ver os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo. Sólida é a tua morada. Teu ninho está posto na rocha, mas o quenita será aniquilado. Assur te levará ao cativeiro. E por fim, acrescentou este oráculo. Povos vivem ao norte, navios hão de aportar das costas de Sitim, e a oprimirão Assur, e oprimirão Eber, pois também este perecerá para sempre. E depois disso, Balaão partiu para sua terra, enquanto Balaque voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Capítulo 25. Devassidão dos israelitas. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sobre os olhos de Moisés e de toda a assembleia, que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou-o juntamente com sua mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão,
Desviou minha cólera sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso, não os extingui em minha cólera. Dize isso, porque lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambri, filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cosbi, filho de Sur, chefe da tribo da família real patriarcal de Madian. O Senhor disse a Moisés: atacai os madianitas e matai-os, porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente, por meio do ídolo de Fogó e de Cosbi, sua irmã, filha de um chefe de Madian, que foi massacrada no dia do flagelo que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogó. Salmo 13. A perversidade universal. Hebreus 14. Ao mestre de canto de Davi. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor do alto céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal, onde devoram meu povo como quem come pão? Eles não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde, mas o Senhor é seu refúgio. Que venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará.